Olá, pessoal. Rômulo Contígio aqui, Mask TV Podcast, o podcast que você quer ver, podcast especial. Eu estou trazendo o Dr. Ricardo Pasquale, eu vou contar tudo sobre ele aqui, mas nós vamos falar sobre um tema que é uma surpresa para muitos profissionais da área da segurança, que é o FAP. Você vai conhecer tudo sobre isso, um tema que não é comum você ouvir por aí. E hoje ele, por ser especialista nesse, além de toda a questão da especialidade dele como médico do trabalho, nós resolvemos abordar esse fator para você. Então, fique aí, vai no nosso YouTube, toca o sininho, dá um like para a gente, se inscreve no canal, é super importante para o Mask TV, mas está começando um novo episódio para você. Doutor Ricardo, muito obrigado por estar aqui, por ter dedicado o seu tempo, vir falar não só da medicina do trabalho, da segurança, da saúde ocupacional, mas desse fator que é um fator que muita gente desconhece. Seja bem-vindo ao Mask TV. Muito obrigado, Rômulo. É uma honra estar aqui. Sempre acompanhei seu trabalho. Já nos encontramos diversas vezes aí em uma série de eventos, né? E é um grande prazer estar aqui, receber esse convite. Fiquei muito feliz com esse convite e vai ser um prazer falar um pouquinho sobre esse tema, contar um pouquinho da minha experiência prática. É um tema que ainda é um grande tabu, né? Mesmo em empresas de um porte maior, né? Que é extremamente importante e relevante aí dentro da área de saúde e segurança. Conta pra gente um pouquinho, para as pessoas te conhecerem. Você é médico do trabalho, tem medicina já aí há mais de 10 anos, muito tempo envolvido com isso, um especialista. Conta um pouquinho para as pessoas te conhecerem quem é o Ricardo Pasquale dentro da medicina. Maravilha. Então, primeiramente, muito prazer. Eu sou o Dr. Ricardo Pasquale, eu sou médico do trabalho. Eu me formei há cerca de 12 anos. Eu fiz a minha especialização em medicina do trabalho na USP, na Universidade de São Paulo. Recentemente concluí uma pós-graduação de psiquiatria. Fiz a psiquiatria não pensando em atuar nesse segmento, mas fiz a psiquiatria muito voltada para a medicina do trabalho. A gente sabe que hoje os transtornos mentais aí, né, a gente vive uma epidemia desse tipo de situação, então foi muito importante. Hoje, para complementar aí a minha atuação, acho que é um tema que também foge da medicina em si, mas não tem para onde correr. Hoje eu curso um MBA de inteligência artificial, que também já está me ajudando muito no meu dia a dia, nessa gestão efetiva. Eu atuo muito dentro do segmento do varejo de alimentos, né? Hoje eu sou membro do Comitê de Medicina e Segurança do Trabalho do Sincovaga, que é um sindicato patronal do varejo de alimentos. Sou membro deste mesmo comitê na Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. E eu tenho a minha empresa, que é a minha assessoria, que é a Itamed, Medicina Ocupacional, onde a gente presta serviço para os mais diversos segmentos, em empresas desde um funcionário até empresas de grande porte, com milhares de vidas. E hoje eu dedico 99% do meu tempo a essa questão da gestão tributária, a gestão do FAP, que ainda é uma coisa, como eu disse no começo, é um grande tabu, né? Grandes empresas ainda desconhecem a relevância desse tema e como uma gestão para valer de saúde e segurança, ela pode ser extremamente lucrativa para as empresas. É muito bom ver você tão jovem, né, com tanta força e essa sua vontade de se especializar, de buscar conhecimento, porque a gente não pode parar de fazer isso sempre. Eu faço uma pergunta muito característica para todo mundo, eu vou fazer para você também, que é: quando que você chegou nessa terra e por que você acha que veio aqui, se você já descobriu isso? Perfeito. Eu venho de uma família de pessoas da área da saúde, né? A minha mãe é nutricionista, o meu pai é médico do trabalho e idealizador dessa empresa que hoje eu coordeno, né, nessa parte técnica. Os meus tios são médicos, os meus primos são médicos, a minha irmã é fonoaudióloga, então eu venho desse mundo, né, dessa área da saúde. E eu sempre quis fazer medicina, sempre foi desde criança, era o meu sonho ser médico. Mas, sendo bem sincero, eu falo, ninguém presta vestibular para uma faculdade de medicina sonhando em ser médico do trabalho, né? Eu acho que a medicina a gente sempre pensa muito num ambiente hospitalar, né? Um atendimento de urgência, emergência, tanto que eu passei boa parte da minha faculdade dizendo que eu seria infectologista.
né? Eu fiz uma série de trabalhos ali dentro da faculdade, de acompanhar meus professores no dia a dia, muito pensando na infectologia. Eu vivia a questão dos antibióticos, eu amava saber tudo sobre as várias gerações de antibióticos, tudo que saía de novo. Mas eu falo, eu costumo dizer, é importante a gente pensar no nosso sonho, mas eu acho que também é importante a gente pensar para onde que a maré está indo, né? Aonde que eu posso ser um profissional bem-sucedido, ter uma estrutura familiar, ter uma liberdade financeira. Então, eu pensei muito na questão da medicina do trabalho, tanto que quando eu me formei, eu falei, vou fazer a medicina do trabalho, porque, como eu disse, o meu pai já tinha toda uma estrutura em andamento, e assim que eu terminar, eu consigo tocar a parte da medicina do trabalho, e se ainda realmente for o meu sonho, eu vou para a área da infectologia ou para alguma outra especialidade. E eu me encontrei de uma forma que eu não esperava, né? Eu lembro mesmo de criança, os meus testes vocacionais, eles levavam muito para a área de exatas, né? Então, números, eu gostava muito de números, totalmente diferente da medicina. E hoje eu percebo que por linhas tortas, né, eu cheguei aonde eu realmente queria. Né? Hoje eu lido muito com essa questão tributária, então, por exemplo, essa semana, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, mas na semana passada foi divulgado o FAP que vai incidir no ano que vem. Eu passei essa semana mergulhado em números, em porcentagem, quanto que isso vai custar, olha, um acidente a menos, quanto que gera de economia, porque hoje eu estou muito nessa visão de que o alto escalão, principalmente das grandes empresas, eu preciso falar sobre lucratividade. Né? A gente está num mundo capitalista, onde não seremos hipócritas, a grande finalidade das empresas é o lucro. Né? E a partir do momento que eu conseguir enxergar um mundo onde eu conseguiria, através de uma boa prática de gestão de saúde e segurança, aumentar a lucratividade das empresas às quais eu presto serviço, é unir o útil ao agradável. Né? Eu penso muito assim, Rômulo, às vezes eu costumo dizer, quando me fazem uma pergunta, eu respondo como médico ou como gestor, né? Então eu tenho hoje muito na minha cabeça esses dois lados. E eu costumo dizer que muitas vezes pessoas de um nível operacional ali, eu preciso falar muito mais como médico. Vamos preservar a saúde do nosso colaborador, vamos melhorar a qualidade de vida, que ele venha trabalhar mais feliz. Mas hoje eu já enxergo, é a minha opinião, né, que para um alto escalão, para uma diretoria, para um C-level ali, não é esse o discurso que eu preciso ter. Eu preciso chegar nessas pessoas e vamos aumentar a lucratividade da tua empresa? Vamos. Como? Vamos cuidar do teu funcionário? Vamos evitar acidente? Vamos evitar que ele adoeça? Vamos ter uma gestão para valer e, consequentemente, a gente aumenta lucratividade. Né? E ainda eu costumo dizer, é um aumento de lucratividade não através de aumento de receita, e sim de controle de despesa, que hoje, sendo também gestor da minha empresa, da minha clínica, é o melhor aumento de lucratividade, porque aumentar a receita aumenta a demanda de trabalho. Agora, reduzir despesa é o melhor cenário. A gente aumenta a lucratividade com o mesmo processo de trabalho. Então, eu acho que hoje eu tenho muito essa visão da gente conseguir unir esses dois mundos, que na minha cabeça ainda, quanto mais eu conheço as pessoas da área, tem algumas pessoas que ainda têm esse déficit dessa visão, né? Ainda enxerga ali a saúde e segurança como, por que vocês estão aqui? Porque a ANR diz, porque a norma, o Ministério do Trabalho falou que tem que ter, então tem que ter. Não é essa a visão. A gente consegue unir o útil ao agradável, cuidar do nosso trabalhador, melhorando a lucratividade da empresa. Então, hoje eu tô muito nessa linha de unir esses dois mundos aí. E você acha que você veio fazer isso? Você acha que estava programado você? Porque tudo bem, é legal ver você na tua família estar com a influência da medicina. Isso é fantástico, porque eu acho que na maioria, né, das famílias, quando você tem um pai, uma mãe, uma família que te leva para uma carreira, você acaba se influenciando por ela. Né? A maioria dos filhos se influencia pela carreira dos pais, dos avós, mas era isso que você queria fazer sempre por causa dessa influência, e era uma vontade sua, porque você falou que desde menino, né? Quando que você chegou aqui mesmo? 18 de quando? De 88. De mês? 18/10/88. Nasci no dia do médico, como eu estava comentando contigo. Falei, é uma curiosidade, né? Muito Falei, boa. sem querer ali. Então, no próximo dia 18, aí tô completando 37 anos. E acho que assim, me achei.
né? Eu falo, até no ano passado eu fiz um post no LinkedIn onde eu falo, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo exatamente da mesma forma, né? Então, hoje posso dizer que já sou realizado profissionalmente, mas ainda enxergo muitas lacunas que a gente pode melhorar, e eu acho que é isso que motiva, né? A gente não tá no topo, tem realmente muita coisa a ser melhorada, muitos processos, melhorar a eficiência, melhorar cuidado, mas eu vejo que a minha carreira ela está indo muito para o caminho que talvez eu sempre tenha desejado, mas talvez eu nem visualizava isso lá atrás. Mas assim, hoje eu falo que eu já trabalho muito por prazer, né? É muito gostoso conseguir unir esses dois mundos aí, os números e a saúde, né? Então, muito legal. É muito bom você falar isso e talvez quem está ali acompanhando sempre tá olhando para você, tá? Porque assim, teus olhos brilham, tua feição muda, né? Porque você está apaixonado, você sabe que você está fazendo algo que você ama e isso é muito legal de ver. Claro, eu sou libriano também, faço uma parte aqui, porque assim, a gente se apaixona mesmo pelas coisas que a gente quer na vida e a gente vai atrás, ainda mais quando é o papel de servir o outro, né? Ainda mais quando o teu trabalho vai fazer com que aquele outro tenha oportunidades de viver, de ser saudável, de poder lutar pelos próprios sonhos, porque é isso que você está fazendo. Quando você encontra um caminho para ajudar as pessoas através da sua medicina e da sua gestão, que é fantástico isso que você está fazendo. Mostrar para uma alta liderança as gestões tributárias ligadas à saúde, o quanto isso pode beneficiar a empresa e mostrar para ele que a saúde é um fator de lucratividade ali, é maravilhoso. Poucas pessoas acho que estão olhando isso, talvez esse é o nosso grande objetivo hoje desse podcast. Mas ver a sua paixão, né, é gostoso também. Saúde ocupacional dentro das empresas, você falou dos requisitos, você falou que as pessoas olham segurança só como uma norma, normativo, e é uma verdade ainda. Poucas empresas ainda vai para a humanização, para uma nova visão, para o fator humano, e isso talvez você pode estar trazendo e ajudando. Mas a saúde ocupacional dentro de uma empresa é difícil de ser tratado, né, de ser medido. Você, como médico do trabalho, você percebe até mapeamento, até você ver o estágio de uma pessoa agravando ali a sua doença. Como que isso é o olhar seu para isso? Com certeza. Eu acho que assim, focado na saúde ocupacional, né, na medicina do trabalho, ainda somos considerados como obrigação, né? E infelizmente, hoje, falando a realidade da minha empresa, da minha assessoria, boa parte dos novos clientes, das novas empresas que nos procuram, mas por que você está procurando a gente agora? Ah, porque o fiscal veio aqui, porque recebi uma autuação, porque o meu colaborador se acidentou e eu estou tendo um determinado problema. E agora eu preciso fazer. Ou então, recentemente, né, com o advento do e-social, acho que o e-social trouxe uma grande mudança, né? E deu realmente um empurrãozinho aí, mas de forçar as empresas a fazerem o beabá. O que era obrigatório, que está na lei, nada além disso, né? Então, assim, por que você está nos procurando? Ah, porque a contabilidade falou que agora eu tenho que ter. Mas agora você tem que ter? Isso já está na norma há décadas, né? Ah, mas agora vai mudar a forma de fiscalização. E a gente sabe, assim, falando um pouco mais específico, como eu falei, eu tenho uma experiência maior no setor do varejo de alimentos. O setor do varejo de alimentos, ele sempre teve fiscalizações, tanto de Ministério do Trabalho quanto da Vigilância Sanitária. E a gente sabe na prática que a vigilância, ela tem uma atuação muito mais forte na fiscalização. Então a vigilância, ela chegava, né, nessas empresas, nesses clientes, e ele cobrava ali, cadê o ASO? Cadê o ASO indicando que você fez os exames de controle de saúde do teu trabalhador, diferente do Ministério do Trabalho, que na prática a gente sabia que a grande demanda de autuações era mediante uma denúncia ou algum acidente, alguma coisa mais grave, né? Então, eu sempre fui por esse lado, eu sempre tive essa impressão no meu dia a dia de que o setor de alimentação, por ter uma fiscalização mais efetiva da vigilância sanitária, ele já vem há vários anos, até algumas décadas, fazendo a coisa mais certinha,
né? Diferentemente de outros segmentos, ali até mesmo o varejo, mas não um varejo de alimentos, né? Empresas que não estão sujeitas à vigilância sanitária, a autuação ela era praticamente nula. Né? Então, assim, às vezes a gente até tinha alguns clientes de que fazia aquela documentação beabá, né? O antigo PPRA, hoje o PGR, fazia ali um PCMSO, fazia malemar o exame admissional, mas quando você mandava, olha, o Joãozinho tá com o periódico vencido, depois eu vejo. Isso não é importante, né? Então a gente via, ainda vê, né, para ser sincero, uma descredibilidade ali da nossa área, onde eu vou fazer porque é obrigatório. E eu falo que, também, sendo bem sincero, eu estou finalizando aí mais ou menos 13 anos, né, de formação na medicina, depois cerca de 11 anos na medicina do trabalho, e confesso para você que praticamente metade desse período eu fui o médico do trabalho do ASO, do exame Claro. admissional. O que você faz? Faço ASO. Tanto que até hoje, quando às vezes me perguntam, você é médico? Sou. Mas o que você fez? Fiz medicina do trabalho. Não, mas o que você fez? Você é cardiologista? Você é pneumologista? Eu sou um médico do trabalho. Você que faz exame admissional? Eu que faço exame admissional, né? E aí eu falo, agradeço, tem algumas pessoas que entraram na minha vida aí ao longo desse tempo, grandes profissionais da área, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, não vou nem citar, porque eu sei que acabo sempre esquecendo alguém, É verdade. né? Mas que me colocaram nesse mundo, que me mostraram, né? Ricardo, você tem esse conhecimento? E aquilo me encantou de uma forma quando as primeiras vezes que eu ouvi, olha, você sabe que tem um imposto que está relacionado à saúde e segurança? Um imposto que sofre a influência de um fator, isso afeta diretamente a lucratividade. E aí busquei entender, a coisa de mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu passei praticamente 2 anos mergulhado nesse tema, né? Cursos e cursos, e fui entender, fui a fundo entender. O FAP ele envolve muito uma base legal, né? Então tá lá todo o raciocínio jurídico. Eu gosto muito em apresentações que eu falo que eu tenho um pouquinho, um tempo um pouco maior, de falo, para você entender do FAP o que é lá no final, como que isso vai gerar um impacto, você precisa entender a base legal. Né? Então eu começo ali normalmente, olha, lá na Constituição da República Federativa do Brasil, dizendo sobre o seguro contra acidentes de trabalho, e isso vai descendo muito bem até a gente chegar na gestão efetiva. Como que eu analisar um atestado de CID-S ali, que é um CID relacionado a acidentes, que hoje, na minha vivência, é o grande fator que impacta na questão tributária, são os acidentes de trabalho, apesar da gente estar vivendo uma pandemia de transtornos mentais, como eu disse, as doenças, elas têm um fator muito forte no absenteísmo. Mas quando a gente fala em FAP, né, que é aquele afastamento superior a 15 dias decorrente de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, o FAP ele ainda tem uma gigante influência dos acidentes. Tá? E falando aí CIDs S e T, né, que são os grandes motivos, então acidentes, cortes, traumas, né, fraturas, enfim, eles são o grande impacto do que influenciam lá no cálculo do FAP. É tão importante você falar, primeiro, que o teu conhecimento, o teu estudo, a tua pesquisa é visto por você nas suas palavras, então eu acho que isso é muito legal da gente ver que você domina esse assunto e tem essa especialidade mesmo para falar sobre isso. E é legal você ter falado de quando as pessoas te viam só como médico de admissão, né? Porque assim, ainda é muita empresa onde o fator está diretamente ligado mesmo a um ASO, né? Como que você vai saber que aquela pessoa vai ter uma doença ocupacional se a forma como tratam isso ainda é muito, né? Não tem uma preocupação da empresa para um olhar. Eu sei, os acidentes são importantes, mas, poxa, se eu tenho um bom exame, se eu tenho um bom cuidado com isso, eu consigo mapear mesmo, em função até do absenteísmo que você falou, que as doenças trazem. Na medicina do trabalho, já pegando o gancho, você acha que a questão é custo ou investimento, que se fala muito nisso? Perfeito, é o que eu falei, assim, eu consegui virar essa chave na minha cabeça há mais ou menos coisa de 5, 6 anos, quando eu fui realmente entender esse impacto tributário,
né, da questão da segurança do trabalho, da acidentalidade, do adoecimento, né? Mas assim, eu ainda enxergo que hoje a grande maioria dos profissionais da área, mesmo falando sobre nós, me incluo nessa, né? A grande maioria dos profissionais do nosso segmento ainda nos enxergam exclusivamente como custo. Tá? Por não verem esse outro lado da moeda. Entendo. Então, assim, é É complexo. perda o tempo todo, né? Exatamente. A gente está lá porque tem que comprar o EPI, porque tem que isso, porque tem que aquilo, tem que treinar, tal, tem que fazer integração, tudo. Mas se a gente conseguir esse cenário, que eu já disse algumas vezes, da gente conseguir virar essa chave e ver quanto isso é lucrativo no final e mostrar essa evidência de que grandes práticas aí de gestão de saúde e segurança aumentam a lucratividade. E um ponto que assim que eu costumo também dizer, voltando na questão de que hoje é um mundo capitalista, a gente sabe que é uma grande briga entre as empresas, entre as concorrentes. E você trabalha em alguns segmentos, voltando a falar um pouco específico no varejo de alimentos, segmentos com margens extremamente reduzidas, né? 2, 3% ali de margem. Quando a gente fala que a gente consegue reduzir despesa, eu estou dizendo que eu reduzindo despesa, eu vou conseguir vender um produto mais barato na minha loja, consequentemente, eu vou ganhar mercado. Né? Então a gente consegue, além dessa redução de despesa, lá no final, você ganha em concorrência no mercado, vendendo o mesmo produto por um preço mais acessível, consequentemente, aumentando o volume de vendas ali. Então dá para a gente unir os dois mundos, mas focando de que nós precisamos mostrar, entender realmente o impacto do FAP e mostrar lá para a alta gestão de que isso aqui é extremamente lucrativo, se a gente for pensar lá no final do processo. O teu teste vocacional para exatas estava bem certo, né? Porque assim, você entrar nessa gestão tributária é porque tinha a ver com você. Eu falo fator de acidente previdenciário como algumas pessoas chamam fator de acidente de prevenção. Qual é o nome correto e o que é isso? Perfeito. O nome oficial é fator acidentário de prevenção. Quando a gente entra ali dentro do site do governo, hoje depois se der, a gente fala um pouquinho melhor sobre esse assunto. Hoje toda a estrutura do FAP está dentro do GovBR, né? Então você precisa acessar ali esses dados através de eCNPJ, de eCPF, né? Então, para tentar resumir ao máximo, tá? Todas as empresas, de acordo com o KNAI preponderante, ou seja, de acordo com a atividade principal, elas são obrigadas, por lei, a custear esses afastamentos previdenciários. Os afastamentos previdenciários são aqueles decorrentes de doenças ou acidentes que excedem 15 dias. Mapeado por uma abertura de um CAT, por exemplo. Exatamente. Abriu o CAT, já começa a contar. Isso, se o afastamento for superior a 15 dias. Então, pela legislação, até 15 dias é custo da empresa, a partir do 16º dia, essa conta vai ali para o INSS. Tá? E baseado no KNAI preponderante, essas empresas, todas as empresas, com exceção das enquadradas no Simples Nacional, e algumas outras especificações, como empresas sem fins lucrativos, mas falando na grande leva aí, né, das empresas, elas são enquadradas de acordo com o KNAI preponderante, e de acordo com esse enquadramento, existem alíquotas padrão, que essas alíquotas podem ser de 1%, 2% ou 3%, e como que isso é determinado? De acordo com estudos epidemiológicos. Então, ali, a Previdência Social, ela tem uma análise daquele KNAI, e ela sabe, mediante esses estudos, se aquele KNAI, aquela atividade econômica, é uma atividade que adoece muito, que acidenta muito. Então, se você está enquadrado numa atividade que acidenta muito, você vai ter uma alíquota padrão de 3%. Se o teu enquadramento é uma atividade que não gera grande acidentalidade, grande adoecimento, a tua alíquota é de 1% e as empresas no meio de campo ali, uma alíquota de 2%. Para quem tiver curiosidade, essas informações de qual alíquota cada KNAI paga está no anexo 5 do Decreto 3.048. O Decreto 3.048, que é super conhecido, né, mas ele é muito conhecido para a questão da aposentadoria especial, dos agentes nocivos, toda a base legal do LTCAT, né, que é o que importa no E-Social hoje em dia, ela está no Decreto 3.048.
Mas o que algumas pessoas desconhecem é que nesse anexo 5 tem lá toda a lista dos quinais existentes com as suas alíquotas correspondentes. Então todas as empresas já partem de um imposto padrão de 1, 2 ou 3%. E aí, só complementando, aonde que o FAP influencia nisso? Onde impacta, né, a carga tributária. Então, quando a pessoa acessa isso, a empresa já fica sabendo qual é o FAP que está impactando a carga dela? No decreto 3.048, ela reconhece a alíquota padrão Tá. de 1, 2 ou 3%. Tá. E aí existe uma lei complementar que ela estipula o quê? É um incentivo, é um programa de incentivo do governo. Olha, se você for uma empresa que você cuida do teu trabalhador e não adoece, eu posso te dar um bônus nesse imposto. Então eu posso fazer com que esse imposto seja reduzido até 50%. Ou se você é uma empresa que não se preocupa com a segurança do teu trabalhador, eu posso majorar a tua carga tributária em até 100%. Por isso que o FAP, o fator, ele varia de 0,5 a 2%. Então, essas alíquotas padrão de 1, 2 ou 3%, elas podem ser multiplicadas até por 0,5%, ou elas podem ser multiplicadas até por 2. Então, em resumo, o FAP ele pode reduzir a tua carga tributária em 50% ou majorar em 100%. Isso tudo de acordo com o teu histórico de acidentalidade. Tá? Então, tudo isso está previsto na legislação e tem uma série de fatores que influenciam no cálculo desse fator. É muito interessante isso que você falou, e você fala de uma forma bem didática, que talvez quem tenha dificuldade está conseguindo acessar isso. Eu fiz até uma cola que você me mandou. Quais são os principais fatores que influenciam o cálculo do FAP? Perfeito. O FAP ele sempre vai levar em consideração benefícios acidentários. Tá? Então, quando eu falo benefícios acidentários, eu incluo aqueles decorrentes de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Quando um trabalhador ele se afasta pelo período superior a 15 dias, ou seja, a partir do 16º dia, é necessário fazer um agendamento de perícia junto ao INSS e cabe ao perito do INSS determinar se aquele afastamento tem ou não vínculo com o trabalho. Tá? Entrando um pouquinho mais no detalhamento, o INSS ele concede algumas espécies de benefício que a gente chama. O mais comum que a gente tem é o auxílio-doença, que é o famoso B31. Então, quando a pessoa adoece por alguma situação externa à empresa, o perito diz, olha, eu reconheço que você necessita de um afastamento, mas isso não possui relação com o trabalho. Então, a espécie do benefício é o B31. Essa espécie não impacta no cálculo do FAP. O principal fator que impacta no cálculo do FAP é o B91. O B91 é um tipo de benefício previdenciário, é uma espécie de benefício previdenciário que é concedido pelo perito médico quando ele entende que aquele afastamento, aquele acidente ou aquela doença é decorrente da atividade laboral. Tá? Aqui, só para... envolve vários fatores, tá? O cálculo do FAP. Claro, uma série de simples, espécies né? do benefício, B91, 92, 93, 94, enfim, CAT, taxa de rotatividade, tem uma série de outros fatores. Mas, por experiência própria, a grande atuação na gestão do FAP, a gente precisa reduzir a incidência de B91. E como eu reduzo a incidência de B91? Reduzindo acidentes, reduzindo doenças. Tá? Então, na base, a gente precisa reduzir o número de trabalhadores encaminhados ao INSS, visando reduzir a incidência de B91, consequentemente reduzir o fator, que é o FAP, reduzindo a carga tributária final da empresa. Não é um cálculo tão simples, Não. né? Que agora, tudo bem que com a tua explicação, até eu que sou leigo, né? Porque eu sou de cultura de comunicação, não sou de gestão, mas consigo, de uma certa forma, visualizar. Mas você consegue, por exemplo, exemplificar num perfil de uma empresa, só para quem é mais leigo, fala, bom, ele falou do FAP, dos fatores, de que forma que, se, por exemplo, eu tenho uma empresa de 200 funcionários e estou com 10 acidentes graves. Perfeito. Uma coisa que é importante falar, que é fundamental para as pessoas saberem sobre a questão do FAP. O FAP, se eu tivesse que resumir em uma palavra, FAP é ranking. Tá? É ranking dentro do KNAI preponderante. Então, se eu sou um comércio varejista de alimentos, eu estou numa competição com todas as outras empresas do comércio varejista de alimentos.
Se eu sou uma empresa de construção civil, que o meu KNAI é X, eu estou competindo com as outras empresas do segmento da construção civil. Tá? Então vamos dizer, né, um exemplo, tentar ser mais Bem prático. simples, né? O Ricardo e o Rômulo são donos de um supermercado. Só existem os nossos supermercados no Brasil. Ok. Somos duas empresas. Eu não acidentei ninguém. Eu não mandei ninguém para o INSS. Você mandou uma pessoa. O meu FAP é meio e o teu é 2. Tá? Então é ranking. Tá? Vamos dizer, se o meu é 0 e o teu são 10 afastamentos, o meu é meio, o teu é 2, e se eu tiver alguém aqui no meio de campo que adoeceu 3, que acidentou 3, ele vai estar nesse meio de campo, FAP 1, 1.2, 1.3. Então sempre é ranking dentro da atividade preponderante. Isso é muito importante frisar, porque é isso, é sempre dentro do teu segmento. E isso é um ponto muito importante nessa competição de mercado que eu te disse, De nessa visibilidade, concorrência. inclusive. Porque se eu tenho um FAP de meio no meu melhor cenário, provavelmente o meu concorrente não está nesse cenário ideal. Claro. Tá? Então, ou seja, o meu poder de barganha, de manter a mesma margem com um custo final de produto melhor, é maior. Então eu ganho concorrência no mercado. Se eu tenho 10, eu continuo com 2 e aquele que não tem nenhum continua com meio? Volta a pergunta. Se eu tenho 10 acidentes comunicados e aquele que meu concorrente não tem nenhum, ele continua com meio e eu continuo com 2 sobre esses 10. Perfeito. É isso que eu te disse, é ranking. É ranking. Tá? Então eu tenho 0, você tem 1, eu estou no melhor cenário, você está no pior. Tá? Hoje, óbvio, aqui a gente está simplificando o exemplo, Claro. são milhares de empresas numa mesma competição. Mas é importante frisar que isso é fundamental, reforço, na questão da concorrência, de valor final de produto, de ganho de mercado, tá? Porque você está lidando, você está numa competição entre as empresas do mesmo segmento. Então, quem tiver uma gestão efetiva, certamente vai ter um poder de barganha, né? Uma negociação mais efetiva lá no final. Tá? Vou continuar com as perguntas, porque assim, é instigante olhar e ver o teu conhecimento e o teu esclarecimento para quem está nos assistindo. Você costuma dizer que a gestão do FAP é consequência do agora, e isso tem relação com a diferença de realizar uma gestão efetiva do FAP ou apenas analisar o extrato FAP divulgado pelo governo. Pode aplicar para nós? Pode explicar para a gente como é isso? Perfeito. Também para vocês terem conhecimento. Muitas vezes o governo divulga, inclusive divulgou agora na semana passada, todo dia 30 de setembro o governo divulga o FAP que vai incidir na folha de pagamento do ano subsequente. Então o que o governo divulgou agora, no dia 30 de setembro de 2025, é o fator que vai influenciar na minha carga tributária de 2026. Tá? Esse fator ele influencia sobre a folha de pagamento, aquela alíquota padrão que eu disse de 1, 2 ou 3% é cobrada em cima da folha de pagamento. Tá? E sempre sobre 13 folhas de pagamento, porque inclui o 13º salário também. Tá? E quando eu falo que o FAP é consequência do agora, por quê? Tentar explicar de uma forma mais simples. O FAP que foi divulgado agora, dia 30 de setembro de 2025, ele leva em consideração os acontecimentos de 2024 e de 2023. Ou seja, o que aconteceu em 23 e 24 influencia o meu FAP de 25, que vai influenciar na minha folha de 26. Então, o que eu vejo muito é alguns profissionais dizendo eu faço gestão do FAP através da análise do extrato. Mas quando o governo divulga esse extrato, o que você podia ter agido, ter atuado, já foi. Foi lá em 2023 e 2024. Então, quando eu falo que a gestão do FAP ela é consequência do agora, é hoje. Eu preciso reduzir as doenças e os acidentes hoje para que lá na frente eu tenha um impacto positivo no FAP. Tá? Então, assim, a gente precisa convencer esse alto escalão das companhias de que isso daqui é um projeto de médio e longo prazo. Não é um projeto de um mês, não é um projeto de um ano. Tá? Com 3 anos de gestão, a gente consegue ter um resultado parcial. Com 4 anos de gestão, a gente consegue ter um resultado integral. Então, vamos dizer que nem agora, a gente está fechando um ciclo numa das grandes empresas a qual eu presto serviço, onde a gente começou essa gestão para valer ali a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, hoje, já
dando um spoiler, né? Eu já verifiquei algumas unidades ali cujo FAP foi divulgado na semana passada e a gente já teve alguns resultados fantásticos, né? Falando em centenas de milhares de reais aí de impacto positivo. Não estamos num cenário ideal, ainda sempre é um PDCA, né? Claro. Sem fim essa gestão, mas assim, já é muito interessante da gente ver como já tem efetividade, a gente já tem um retorno positivo, mas porque essa empresa acreditou lá atrás de que isso teria um impacto no futuro e a tendência é a gente só ir aprimorando aí ao longo dos próximos anos. Então é isso, o FAP é hoje, é agora, não adianta olhar o extrato, porque eu falo, o leite derramado, sinto muito, já foi. A Itamed é a mais querida por todos, né? Porque para você levar tanto o conhecimento da medicina do trabalho e esse expertise tributário, olha, vai ser difícil. Esse episódio vai dar o que falar, porque as pessoas vão querer você imediatamente. E esse detalhe de conhecimento? Outra coisa aqui que eu colei. Em uma das suas palestras, você disse assim que fornece dicas práticas do ponto a ponto do reenquadramento. Perfeito. O que é isso? Tá. Como eu disse lá no comecinho, de acordo com o teu KNAI preponderante, é determinada a tua alíquota padrão de 1, 2 ou 3%. O que eu vejo na prática, muitas empresas, as maiores principalmente, são empresas de décadas, né? Ali 50, 60, 70, 100 anos, que lá atrás foi feito um enquadramento tributário. Tá? Vou trazer para um exemplo mais prático, falando muito nesse meu foco na questão do varejo de alimentos. Grande parte dessas empresas de grande porte hoje, elas nasceram lá atrás como a famosa quitanda, ali, né, a vendinha de bairro, aonde o foco total era o famoso FLV, que frutas, legumes e verduras. Né? Então elas nasceram lá atrás com um determinado enquadramento tributário, porque a atividade delas o foco deles era esse lá atrás. Então, eles estavam enquadrados lá atrás nesse segmento. E grande parte dessas empresas cresceram. Hoje são mega redes com dezenas, centenas de unidades, que hoje, até pensando no mundo, no momento que a gente está vivendo, a gente quer praticidade, a gente como consumidor. Então, eu não quero ter que ir no açougue num lugar, na peixaria no outro, comprar fruta no outro, comprar algum item de bercearia no outro. Então, hoje, essas grandes redes, as unidades, elas englobam dezenas de setores. Então, eu tenho açougue, peixaria, frios, mercearia, adega, padaria, né? Enfim, num local só. Num local só, visando facilitar a vida do nosso cliente. Tá? Então, eu percebo que muitas empresas estão num enquadramento tributário errado. Trazendo um exemplo prático do que a gente vivenciou, quando a gente foi iniciar o estudo em uma dessas grandes redes às quais eu dou esse apoio, a gente verificou lá atrás que essa rede estava enquadrada, grande parte das suas unidades, num KNAI que era o comércio varejista de hortifruti grangeiros, ou seja, focado no segmento de FLV. E o que acontece? Esse KNAI ele tem uma alíquota padrão de 3%. Tá? Por quê? Porque estudos epidemiológicos da Previdência mostraram que esse KNAI acidentava bastante, então ele estava na alíquota padrão máxima de 3%. Verificando essa evolução dos tempos, como eu disse, hoje são unidades gigantes, lojas lindas, né, do mais alto nível, aonde a gente tem dezenas de setores. Então, essa empresa ainda tem como foco os alimentos? Tem. Mas ela tem uma série de outras situações. O que a gente avaliou? Existia um KNAI, tá? Que é o comércio varejista de produtos com predominância de produtos alimentícios. Esse KNAI, ele era o mais adequado para o cenário atual dessa empresa e a alíquota, ao invés de 3%, era de 2%. Ou seja, parece pouco, 3 para 2, mas quando a gente está falando em empresas de grande porte, né, vocês que estão aí nos assistindo, pensa no impacto de uma folha muitas vezes milionária, né, às vezes algumas dezenas de milhões. Quanto isso representa? 1% ao mês, incluindo o 13º. Tá? Então, somente nesse reenquadramento tributário, a gente já conseguiu uma grande redução de alíquota. E aí também, só para complementar essa resposta, deixo aqui um alerta. Tá? Eu estou falando na visão de um profissional de saúde e segurança. Eu não tenho condições técnicas de avaliar esse impacto do reenquadramento em outras áreas.
Então, entendo que para uma empresa não tem sentido eu reduzir aqui 1%, se isso, nas outras áreas que envolvem tributos, eu vou ter uma majoração. Então, o que a gente costuma recomendar? Avalia se no teu ponto de vista é possível esse reenquadramento e aí passa a bola. Jurídico, fiscal, contábil, na minha visão, esse reenquadramento é benéfico. E aí cabe a vocês avaliarem o cenário como um todo e se é possível. Inclusive, se for possível, se for viável esse reenquadramento, existe até a possibilidade de entrar com ação retroativa, gerando crédito tributário. Então, olha, eu estou te pagando essa alíquota aqui, né? Normalmente a Receita Federal, nos últimos 5 anos, isso é possível. Olha, mas desde 5 anos atrás eu já estava no enquadramento errado. Eu faço um reenquadramento retroativo e essa defasagem ela se torna um crédito tributário ao longo dos próximos anos. É muito interessante e é uma jogada pontual, isso da gestão do FAP. Não é uma coisa que você vai ficar verificando todos os anos, né? Então, reenquadrou uma vez, se o teu padrão de negócio permanece o mesmo, é aquele o KNAI correto que você vai se enquadrar e a tua alíquota é aquela, tá? Mas existe essa possibilidade desse reenquadramento tributário também. Esse vai ser um episódio de milhões, né? Porque agora você está entregando uma orientação, uma capacidade de conhecimento, porque quem está assistindo vai olhar rapidamente sua folha de pagamento, olhar Perfeito. tudo isso. Toma uma aguinha que eu vou te perguntar uma outra questão aqui, outra cola minha. Uma outra dica prática que você está sempre costumando comentar é sobre a importância do acompanhamento constante de todos os benefícios previdenciários que são concedidos aos trabalhadores. Você fala muito sobre isso nas empresas. Existem sistemas de gestão para isso? É uma minha primeira pergunta. E quando se identifica um benefício que irá impactar no cálculo do FAP, o que a empresa que está ali olhando pode fazer? Perfeito. Hoje, o DataPrev, que é o sistema do INSS, ele possui uma API aberta, né? Uma chave de conexão aberta. Então, qualquer software pode ir lá, pegar esse bracinho ali do DataPrev do INSS, fazer essa interface, essa integração com o seu sistema e você passa a receber em tempo real todos os benefícios que são concedidos, tá? Alguns, enfim, não vou citar nomes, né? Mas os grandes softwares de mercado hoje na área de saúde e segurança, eles possuem essa integração, funciona muito bem, tá? Então eu costumo dizer, todos os meus dias, eles começam, a primeira coisa que eu faço ao sentar na minha sala é entrar lá na telinha dos benefícios concedidos e ver, teve algum benefício que impacta no FAP, que entrou. Então, como eu disse no começo, o B91, ele é disparado, né, o mais prevalente, o que tem mais relevância na questão, na influência do cálculo do FAP. Então, vamos dizer, entrou um B91 ali, você precisa entender o que aconteceu. Por que esse colaborador, esse trabalhador recebeu esse benefício? Tá? E aí, eu volto mais uma escadinha atrás. Como eu disse lá no começo, o FAP está lá no topo da pirâmide. Hoje, dentro da minha empresa, eu tenho um time de enfermagem, onde a gente já faz uma avaliação dos casos anteriormente. Então, normalmente, quando se divulga um B91, eu já sei que esse B91 vai ser divulgado hoje. Por quê? Porque esse caso ele já passou pela minha equipe de saúde lá atrás, tá? Já foi investigado, toda a descrição do caso está registrada em prontuário eletrônico, tá? Então eu já sei que o Joãozinho se acidentou, foi um acidente grave, tem CAT aberta. Esse B91 ele vai chegar e ele vai influenciar no cálculo do FAP, tá? Porém, o que eu falo que é muito importante desse acompanhamento, existem benefícios que são concedidos pelo INSS que a gente não concorda. Tá? Vou dar alguns exemplos práticos. Tá? O Joãozinho estava jogando bola no final de semana, rompeu o ligamento, foi 60 dias de atestado, um CDS ali de trauma, de lesão, INSS. Passou dos 15 dias, ele vai. É óbvio que o acidente do Joãozinho não possui nenhuma relação, a empresa não tem nenhuma responsabilidade. Mas não sei ao certo que história que o Joãozinho contou lá para o perito do INSS e o perito disse, opa, tem vínculo aqui com o teu trabalho. Vou conceder um B91. Quando esse B91 chega para a gente, tá aí a importância da gente analisar todos os benefícios que vão impactar. Opa, peraí, chegou o B91 do Joãozinho. Hoje, né, que eu já tenho tudo muito bem estruturado, eu entro ali no meu sistema, vou no prontuário do Joãozinho, opa,
mas a menina da minha enfermagem colocou aqui que o Joãozinho se machucou jogando bola no final de semana. Aí, o que existe é a possibilidade da gente fazer o que a gente chama de contestação de nexo previdenciário. Então, isso o INSS permite, tá? Até recebi a notícia agora recente que a gente vai conseguir fazer isso por e-mail, não precisa mais ir presencialmente na agenda, na agência bem, do INSS. Novos tempos, né? Não tem mais sentido isso. Então, a gente faz ali toda uma argumentação técnica, né? Visando contestar esse benefício. Então, olha, senhor perito, tô te dizendo aqui de que o acidente do Joãozinho não possui relação com o trabalho, tá? E um ponto muito importante, dando até uma outra dica, né? Tem que tomar cuidado para não dar todas as dicas, né, Romulo? Vamos Depois lá. de tudo que você tá maravilhoso aqui. A gente cara. costuma fazer o que a gente fala, a contestação, ou seja, após a decisão do perito, na prática, ela tem uma efetividade pequena, tá? Porque aquele perito é um profissional técnico, ele já decidiu que foi daquela forma. Então, para eu conseguir mudar essa posição dele, é difícil. É um processo que às vezes demora anos para ser julgado. Tá? Então, o que a gente está fazendo, também dando essa dica prática, né? Esse tipo de situação. Eu identifiquei que o Joãozinho se acidentou ali jogando bola no final de semana, eu já informo o perito antes da decisão dele. Tá? As empresas elas têm a obrigação legal de sempre que um trabalhador ele vai ser encaminhado ao INSS, redigir, né? Elaborar o que a gente chama de carta DUT. A carta DUT é uma carta que é direcionada ao perito, que contém a data do último dia trabalhado. E também o que poucas pessoas sabem é que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que obriga o médico do trabalho, sempre que ele for encaminhar um colaborador ao INSS, que ele descreva ali qual que é o motivo, por que esse trabalhador está sendo encaminhado. E a gente passou de uns anos para cá a inserir um texto padrão ali, nesse caso de um acidente fora do local de trabalho. Então, olha, senhor perito, não estou negando que o Joãozinho tem um problema e que ele precisa ter um benefício, mas estou te dizendo que a causa raiz desse afastamento não possui relação com o trabalho. Portanto, ele tem que receber um benefício B31, que é um auxílio-doença, e não um B91, que é um auxílio-acidente. Tá? Então, a gente já fornece subsídios para o perito, que é muito mais eficiente. Desde que a gente iniciou esse processo de fornecimento de subsídios, esse tipo de situação a gente não teve mais. Até de curiosidade, para descontrair um pouco, a gente teve um benefício que foi concedido, que veio como B91, era uma fratura do dedinho, né? do dedo mínimo do pé. Ao analisar esse caso, o que aconteceu? Era a noite de Réveillon, uma das funcionárias tinha um cachorrinho, começaram a soltar os fogos, o cachorrinho se desesperou, saiu correndo, ela foi sair correndo atrás dele, chutou o pé da mesa, fraturou o dedinho. INSS, o perito disse, opa, tem vínculo com o trabalho. Só que a gente já tinha todo esse histórico, a gente sabia que aquele afastamento era decorrente de um acidente doméstico. Né? Então, olha só, nesse caso, essa história de uns anos atrás, a gente não fazia ainda esse subsídio. Então, deixou-se o caso ir para o INSS sem informar o perito do real motivo, o perito deu vínculo. Aí, nesse caso, a gente precisou fazer a contestação, dizendo, olha, a gente normalmente acaba pedindo até carta de próprio punho da pessoa, informando que foi um acidente doméstico, tudo para anexar nessa contestação. Mas é isso que eu disse, é muito mais efetivo eu dar subsídios para o perito antes da decisão dele do que eu contestar a decisão dele após essa divulgação. Então, é mais um ponto que é muito interessante. Aí é um tipo de coisa que a gente fala, é gestão na prática. Não é gestão de extrato FAP. É gestão no dia a dia, hoje, agora. Se eu não tivesse cola, eu jamais conseguiria fazer essa entrevista com você, porque eu desconheço completamente tudo que você está dizendo, né? Não é a minha especialidade. Mas ainda bem que eu trouxe essa colinha aqui, porque, olha, a gente consegue aproveitar a riqueza que você tem. Deixa eu fazer antes de eu entrar na próxima pergunta, o CID de burnout tem impacto na questão do FAP? Perfeito. Né? O burnout é um diagnóstico exclusivamente ocupacional. Né? De falar, se a pessoa não trabalha, não existe o CID de burnout. Tá? Sendo bem sincero, não peguei ainda nenhum caso, tá? É muito raro
a gente pegar Ok. ainda. Teve uma época quando se lançou isso, com a atualização ali da CID-10 para o CID-11, o burnout ganhou a mídia, né? Isso. Então tudo é burnout, tudo é burnout. Mas assim, voltando na importância de agir antes, a gente sabe muitas vezes, mesmo que venha um CID de burnout, eu tenho ali às vezes no meu prontuário, Um tá? histórico. Todo o histórico. Tá? Vou dar alguns exemplos não específicos do CID de burnout, porque eu nunca peguei, mas do CID-F, dessa questão dos transtornos mentais. A gente teve uma situação de uma trabalhadora que foi encaminhada ao INSS por um quadro de ansiedade generalizada. Era uma trabalhadora que estava há menos de 3 meses na empresa. Né? E ela já vinha apresentando uma série de atestados de CID-F, só também para exemplificar, um dos critérios que eu utilizo com o meu time de gestão é qualquer atestado de CID-F, a partir de 3 dias, vai ser feito um contato humano. Tá? É uma equipe de enfermagem, que é outro ponto que eu prezo muito hoje no meu dia a dia. A gente fala que nós fazemos a Itamed, né? A gente tem um projeto de gestão humanizada de absenteísmo. Né? Também tem muitas outras empresas do segmento que fazem, dizem que fazem, não que não seja, não é uma crítica, tá? Mas hoje é um processo feito exclusivamente por um robô, pela IA. Né? Não existe, e a gente está falando de medicina. Ok. Né? O Rômulo e o Ricardo podem ter pressão alta. O tratamento do Rômulo é um, do Ricardo é outro. Não tem como eu definir um padrão dentro da medicina. Cada situação, cada caso é um caso. Né? Então, nesse caso, aonde ela se afastou por um quadro de ansiedade generalizada, o perito deu o vínculo. Quando nós fomos analisar o histórico, era uma pessoa que recentemente tinha tido a perda de um ente querido ou outras situações típicas. Essa pessoa está passando por um problema conjugal, por um problema financeiro. Assim, não foi o trabalho que adoeceu essa trabalhadora. Tá? Então, eu preciso ter essa base, essa investigação inicial, para que eu consiga ter argumentos para questionar o perito. Senhor perito, não estou dizendo que ela não tem um problema, só estou afirmando que isso não possui relação com a atividade. Né? E também nesse ponto, aí, uns passinhos atrás, o que eu quero com esse trabalho preventivo, né? De identificar hoje as principais cenários que a gente atua, CID-F, parte de transtornos mentais, CID-M, que são as doenças osteomusculares, que também são muito comuns, e os CIDs S e T, que são os CIDs de acidente. Tá? Então, a gente tem todo um trabalho de identificar quando um trabalhador apresenta esse tipo de atestado e a equipe de enfermagem vai atrás, vai entender melhor qual que é esse cenário. Então, a gente consegue já ter todo esse histórico e muitas vezes o que eu quero? Eu quero evitar que essa pessoa vá para o INSS. E, Rômulo, assim, também trazendo uma experiência prática, né? Inclusive foi tema de um capítulo que eu escrevi no ano passado. O meu capítulo era o acolhimento alterando o rumo da vida das pessoas. De como uma pessoa que estava numa possível tentativa de suicídio, pensando já nas formas, bolando um plano, a minha equipe de enfermagem fez um acolhimento, simplesmente escutou, orientou, acompanhou. A gente estava também comentando um pouquinho sobre isso antes do início aqui da gravação. O CVV, o CAPS, esses centros de apoio, né? A gente fez o direcionamento, São acompanhou fundamentais. essa trabalhadora. Assim, é um dos casos que me marca, que me brilha os olhos, né? A gente teve, que é importante, a gestão desse cliente estava treinada para identificar uma trabalhadora que teve mudanças de padrão. Então, era uma trabalhadora de longa data, mais de 10 anos de empresa, super bem, super produtiva, para cima, alegre. De repente, uma depressão, baixa produtividade, começou o absenteísmo, passaram a situação para nós, time de saúde. Vamos lá, vocês conseguem acolher. Em coisa de 1 mês, a gente recebeu um depoimento da gestão da loja dizendo, olha, ela tá viva, ela tá feliz, ela voltou a ser ela, a brincar, a ser produtiva, não falta mais, sem remédio, sem cirurgia, sem nada, sem nenhum procedimento invasivo. Foi o acolhimento ali, isso eu reforço, sou médico, mas enfermeiras, psicólogas, fisioterapeutas, elas são a alma do negócio, né? Muitas vezes elas que põem a mão na massa. Então, o acolhimento de uma profissional ali que sabia como conduzir essa situação alterou o rumo da vida dessa pessoa. Provavelmente, se ninguém tivesse feito nada, sabe Deus se essa pessoa estaria aqui com a gente ainda. Então, tem toda... Não é só o FAP,
né? O FAP ele envolve toda uma base de uma pirâmide para que a gente consiga fazer uma gestão tributária lá na frente. Está muito claro isso que você está dizendo para a gente. Eu vou até pegar o exemplo. Como você tem razão no que você está dizendo do acolhimento, da escutativa, né? De você dar um espaço para aquela pessoa poder desabafar tudo que está vivendo de emoção e de pressão. Ontem eu estava num trabalho e eu cheguei mais cedo e a menina que limpa estava ali limpando tudo e tal. Eu achei que ela estava meio tristinha, né? A gente tem essa percepção. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. A senhora acordou que horas? Eu acordo às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã? E para estar limpando aqui, eu acordo às 3, eu lavo, eu faço marmita, eu faço comida dos meus filhos, eu faço tudo o que eu preciso para depois estar aqui ainda para trabalhar e entrar às 6. E agora, quando você diz do acolhimento, eu peguei uma bonequinha de pano que eu sempre dou para as pessoas, da minha mãe, entreguei para ela, fiz um acolhimento para ela. E aí ela disse: você me salvou hoje. Você melhorou a minha autoestima hoje. Me encontrou no restaurante e, com isso que você está dizendo, Ricardo, ela estava brilhando. Então, o acolhimento, né, o FAP é uma consequência, mas o acolhimento ele é fundamental. Eu achei perfeito essa sua informação nesses momentos hoje de saúde mental tão evidente, né? Um dos pontos que você tem alertado é a questão do acidente de trajeto, que apesar, né, de ser considerado um acidente de trabalho, não deve compor o cálculo do FAP. Fale para a gente aqui pouco sobre o assunto e se tiver algum exemplo, monta pra gente. Essa minha cola, para mim, vai ser perfeita para ouvir tudo isso. Acidente de trajeto, como que lida com isso? Maravilha. Esse é um ponto também, quando a gente está falando em gestão tributária, extremamente relevante. Né? Como você disse, só para citar, existe a Lei 8.212, que é a lei ali, nem vou te falar o certo qual que é o artigo, não me lembro agora de cabeça, mas que define o que é um acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho, ele existe em dois tipos, o típico ou o de trajeto. Tá? Então, uma pessoa que tem uma queda ali num local de trabalho, tem uma fratura, isso foi um acidente típico. Verdade. Né? E no deslocamento, então, residência-trabalho, trabalho-residência, quando é o trajeto específico, a legislação trata isso como um acidente de trajeto. Tá? Então, é um acidente de trabalho, obrigatoriamente a gente tem que emitir CAT, porém, desde 2018, ocorreu uma atualização das resoluções ali do Conselho Nacional de Previdência Social. Essas resoluções do Conselho e tem algumas resoluções que determinam a metodologia de cálculo do FAP. Tá? Então, quais fatores influenciam, qual o peso de cada um deles, e desde o FAP incidente em 2018, se alterou um pouco essa metodologia, excetuando os acidentes de trajeto. Tá? Então, é um acidente de trabalho, tem CAT emitida, se for para o INSS é B91, mas esse B91 não deve ser legalmente contabilizado no cálculo do FAP. Tá? Aí eu te falo a importância, voltando também, do acompanhamento de todos os benefícios. Tá? Então, como eu te disse, nessa avaliação preliminar da equipe de enfermagem, que a gente faz toda a estruturação de um prontuário eletrônico, eu já sei lá que aquela CAT emitida é decorrente de um acidente de trajeto. Então, digamos, o Rômulo se acidentou, tem CAT emitida, eu já estou esperando esse B91 do Rômulo. Tá? Então eu recebo, eu não vou contestar, obviamente, não tem argumento, foi um acidente de trajeto, tem CAT emitida, tem BO emitido muitas vezes, tá? Mas eu preciso saber que esse B91 é decorrente de trajeto, para quê? Para quando lá no dia 30 de setembro, que o governo divulga isso, eu preciso conferir. Opa, o meu FAP não está no melhor cenário, ele está acima de meio. Por quê? Lá no GovBR, tá? Tem toda a estruturação, você acessa lá, vê lá, olha, o ano vigência, qual o CNPJ que eu quero consultar, e ele te dá, ó, meu FAP é 1.2. Por quê? Tem lá tudo muito bem, isso funciona muito bem. Porque nessa unidade, nessa empresa, você teve 2 B91. Você consegue clicar lá e entender. Tem o número do benefício, o CPF do trabalhador, e aí eu preciso o quê? Conferir essa informação dentro do meu prontuário eletrônico. Tá? Não sei te dizer o motivo, mas é comum
a gente ver acidentes de trajeto sendo contabilizados lá no cálculo do FAP. Tá? Quando isso ocorre, existe um recurso dentro do GovBR, do FAP Web, né, que é o FAP virtual, onde a gente faz a consulta efetiva, que se chama contestação administrativa. Então, eu preciso entrar lá, normalmente mediante um departamento jurídico, mas qualquer pessoa pode fazer. Tá? Eu, como médico, já fiz alguns. Eu consigo entrar lá e dizer, olha, senhor INSS, vamos dizer assim, lógico, em tudo em termos jurídicos, né? Não estou negando que esse acidente deveria ter vindo um B91. É B91, mas só estou te dizendo que, de acordo com a resolução tal, o B91, quando decorrente de acidente de trajeto, ele não deve ser contabilizado. E a gente, inclusive, quando é feito um trabalho mais sério, que é hoje como a gente faz, eu escrevo lá, olha, a CAT está registrada no E-Social sob o número tal, e está lá registrado no E-Social, que isso aqui é decorrente de um acidente de trajeto. Portanto, solicito que isso seja excluído. Dando um exemplo prático, tá? No ano passado, a gente teve uma empresa, também do varejo de alimentos, uma unidade relativamente grande, um pouco mais de R$250 mil de folha de pagamento. Tá? A gente observou lá, essa empresa tinha vindo com um FAP de 1,22 mais ou menos. Por quê? Por conta desse B91. Quando a gente foi entender qual que era esse B91, opa, um acidente de trajeto. Acionamos o departamento jurídico da empresa, vamos elaborar essa contestação administrativa, diferentemente da contestação de nexo previdenciário que é feita junto ao INSS, a contestação administrativa ela tem um julgamento muito ágil. Então, a gente entrou com essa contestação no dia 1º de novembro, mais ou menos, não vou me lembrar o certo, no comecinho de abril deste ano, saiu o resultado do julgamento, deferido, esse registro foi excluído. O acidente de trajeto não tem que ser contabilizado. Essa empresa saiu de um FAP de 1,2 para um FAP de meio. Exemplificando não, na prática, né? A alíquota padrão dessa empresa era 2. Ela sofreu a influência do FAP, que era de 1,22. 1,2, vamos arredondar. Quando eu faço 2 vezes 1,2, essa empresa estava pagando ali uma alíquota superior a 2,4%, mais ou menos isso. Quando eu multiplico esse 2 por meio, eu passo a ter uma alíquota de 1. Ou seja, eu saí de 2,4% ao mês, em cima de 250 mil, para 1%. Esse 1,5%, vamos fazer uma conta aí rápida, por volta de R$4 mil ao mês, multiplicado por 13 folhas, né? A gente está falando de um impacto de mais de R$50 mil ao ano. Né? Então, assim, é muito importante ter esse acompanhamento. Né? Hoje, como a gente já está fazendo esse acompanhamento de um prazo maior, quando o governo divulga agora, eu nem finalizei ainda a minha análise, mas assim, eu já espero, eu já sei, ó, naquela unidade, naquela empresa, eu sei que eu vou ter o impacto de um B91. Então, quando eu entro lá, um B91, qual que é o número do benefício, eu só bato com a minha análise. Por quê? Porque a análise ela é feita hoje. Então, voltamos no assunto de que isso, bato na tecla, que a gestão do FAP é hoje, é agora. A gente precisa acompanhar. Vou aproveitar falando de impacto. Dá um exemplo para gente de outro impacto financeiro do FAP para gente. Tem? Tá, perfeito. Vou dar um exemplo mais atual possível. Verifiquei essa semana. Tá? A gente tem um estabelecimento muito relevante, que é um grande centro de distribuição, uma operação de mais de 1.000 pessoas, uma operação complexa, onde a gente sabe, Rômulo, também deixando claro, acho que o 0 acidentes, né, é uma utopia. Né? Quando a gente está falando em empresas de grande porte, com processos produtivos mais complexos. Né? Óbvio, a gente vai agir ao máximo visando reduzir a incidência, se ocorrerem os acidentes, que eles sejam mais a menos, né? Menos mais complexos, leves, né? mais leves, mas chegar a um quadro de 0 acidentes é meio que uma utopia ali. Eu vou pegar até um gancho antes só para te contar, Claro. porque as pessoas acham que essa história do 0 é muito importante você falar. Eles mapeiam só os graves, né? Eles esquecem dos outros. Exatamente. Tá? Às vezes aquelas placas lindas, né? Tem muita coisa que eu vejo hoje, infelizmente, na nossa área. Quanto mais a gente vai amadurecendo, né? Ganhando experiência, tem muita coisa para inglês ver. Né? A plaquinha ali na porta da empresa é lindo, tá? Mas na prática, esses acidentes estão sendo notificados para valer.
né? Ou é só para ter uma plaquinha aqui para postar no Instagram lá que a gente tem uma gestão, né? Então, quando a gente vai se aprofundando, a gente vê realmente aonde está a raiz dos problemas, né? Então, Não que quem tem a placa não queira usar, fique à vontade, Perfeito, né? Não tem problema nenhum. perfeito. Não, Eu sei não que é tem uma gente crítica. adepta, mas eu concordo com você nesse sentido. Perfeito, Eu perfeito. mudo, inclusive, a frase. Em vez de colocar os números, eu coloco esse ambiente é um ambiente sem lesões, com treinamentos, com acolhimento, com educação. Eu Perfeito. mudo. E uma empresa, outro dia, uma grande farmacêutica, mudou todas, justamente com esse olhar. Então, porque você fala, os acidentes acontecem. É uma Acontecem, fatalidade, claro, né? Todo mundo está sujeito. Mas quanto mais medidas a gente tiver, menor a melhor. probabilidade e se ocorrerem, que ocorram com menor gravidade. Né? Então, trazendo esse exemplo prático que vai gerar um impacto gigantesco na folha de 2026, a gente tem essa unidade com uma folha de pagamento superior a R$ 2 milhões mensais, aonde a gente teve uma redução dos últimos anos de 6 para 4 fatores que influenciam, de 6 B91 para 4 B91. Ou seja, a gente reduziu ali mais ou menos em 33% o número de afastamentos decorrentes de acidentes ou doenças do trabalho. Eu já fiz a projeção para o ano que vem, mediante esse cenário de folha ali de um pouco mais de 2 milhões, se a gente continuasse no cenário anterior, essa empresa teria, quando eu falo aproximadamente, é porque é um imposto sobre a folha, então a folha ela vai variar todos os meses, Claro. então não tem como ser um cálculo exato, tá? Então a gente estava num padrão dessa média de massa salarial, num imposto para 2026 na casa dos R$ 850 mil. Com essa redução de 33%, agora a nossa projeção é pouco mais de R$ 500 mil. Então a gente está falando aí numa diferença de uma unidade, óbvio, é uma unidade grande, é um grande centro de distribuição, mas a gente espera uma redução de carga tributária por volta de 36%. Né? Aí qual que é o grande objetivo? Que isso seja reinvestido na saúde e segurança. Poxa, se eu reduzir para 4, por que eu não posso ter 2? Por que eu não posso ter 1? Né? Então, aonde que a gente consegue chegar? E também, só como um exemplo também prático, uma segunda unidade que a gente também tem uma massa salarial muito similar, mas é um número bem menor de trabalhadores, mas são trabalhadores de um alto escalão. Então, gerentes, diretores, né, com salários mais elevados. Então, a massa salarial, ela meio que se equipara. A gente teve a incidência de 2 B91 e um deles eu já anotei que é um acidente de trajeto, que está lá contabilizado. Tá? Então, é o típico caso que agora, nas próximas semanas, eu aciono o jurídico, a gente faz a contestação administrativa e certamente a gente vai conseguir sucesso aí, né, na redução da alíquota final ali. Chega, não vou dar mais nenhuma informação sobre isso porque foi riquíssimo. Não dá, você tem muito elemento para trazer sobre isso. As pessoas, eu estou aqui meio que sem conhecer profundamente. Hoje eu estou sabendo quais são as grandes oportunidades que estão escondidas nesse movimento que é através do FAP. E que você deu uma aula. Vou ter que vender esse episódio. Diz para mim. A gente teve um acordo, 1h10. Tá maravilhoso, assim. Uma aula. Eu juro para você, uma aula. O seu expertise. Talvez seja por isso que seus clientes não te abandonam, que você ficam tantos anos lá, né? Porque mesmo você chegando tão novo, a sua qualidade de conhecimento, a sua qualidade de entender a utilização disso, queria eu que as empresas pegassem todo esse recurso e reinvestissem mesmo na educação né, das pessoas, nos programas de comportamento, de cultura, nos programas de bem-estar, para ajudar, para minimizar o impacto de acidentes e mudar isso. Porque se reinvestir seria, né, o caminho para usar esse recurso bem e manter isso. Perfeito. Você tem outros trabalhos que a Itamed desenvolve e que as pessoas, como elas chegam até você, de que forma que a gente pode conhecer teu serviço? Eu vi que teu material aqui, a gente apresentou aqui. Que qualidade de trabalho que você tem, uma qualidade de conhecimento, uma qualidade de preocupação com o outro. Você está falando de uma questão de gestão tributária, mas o ser humano está dentro do seu foco principal. Onde que a gente
conhece você, de que forma que eu chego até a Itamed? Perfeito. Como eu disse no começo, nós somos uma assessoria nas áreas de saúde e segurança. A gente tem toda uma equipe técnica, com engenheiros, técnicos de segurança, profissionais de enfermagem. Graças a Deus, a gente já tem uma equipe médica também muito grande, com outros médicos do trabalho, peritos ali da justiça. Então, a gente consegue ter, meio que fechar o ciclo, né? Ali, fechar o 360 de conseguir atender as empresas de uma forma integral em tudo o que a legislação exige. E para as empresas que têm interesse nessa gestão mais aprofundada, não só o ASO, né, não só o PGR, o PCMSO, nesse trabalho como um todo, a gente também está lá à disposição. Eu prezo muito por essa questão da humanização, é uma das coisas que a gente busca não perder essa raiz. Até uma curiosidade, né, nós estivemos presentes com um stand próprio no CONAR, agora recente, que é o maior evento de RH aí da América Latina, e nos chamou muito a atenção de que na era da inteligência artificial, as pessoas estão vindo atrás dos humanos, né? Já estão voltando. Do contato. Olha, mas eu ligo lá na minha assessoria, é um robozinho que atende, é tudo chatbot, né? Não, eu quero falar com a enfermeira, eu quero falar com o médico, vamos analisar esse caso no detalhe, né? Então, a gente preza muito lá, eu estou prezando muito dentro da minha equipe, da gente nunca deixar esse fator humano, né? Principalmente porque a gente está falando de pessoas, né? Apesar de amar as exatas, o tributo ali, né, o valor, a porcentagem, quando a gente fala de pessoas, não tem como, não é uma ciência exata, né? Então a gente não quer perder essa raiz de jeito nenhum. Obviamente que eu preciso implantar a tecnologia faz parte, não tem como deixar acelera, isso, né? De lado. Maximiza. Mas o oi, me fala o que você está sentindo, como que você está, me dá uma sugestão de como que a gente pode melhorar o teu ambiente de trabalho. Isso não tem preço e não existe tecnologia aqui. Na minha visão, a IA ela pode evoluir o quanto for. Esse fator humano, ele jamais vai poder ser deixado de lado, né? E as pessoas estão cansadas do 0800, né? Já se percebe que, por mais que a inteligência está aí, eu quero um contato, eu quero ouvir, eu estou precisando ouvir. Exato. Setores de segurança e saúde do trabalho, setores de RH, todo mundo que está aqui olhando pode absorver esse conhecimento que você tem. Perfeito. Normalmente o nosso primeiro público aí que a gente age, empresas às vezes de um porte pequeno até um porte médio, a gente costuma tratar muito com profissionais de RH, tá? E já em empresas maiores, a gente tem um contato maior com profissionais do SESMIT, aí, engenheiros, médicos, profissionais de enfermagem, tudo. Mas, retomando, eu tô do lado do metrô Tatuapé, né, uma região de fácil acesso, porque a gente tem a clínica lá, até para questão de acessibilidade, tá? Então, quem quiser nos conhecer, só buscar aí, LinkedIn, Instagram. Vou deixar aqui, inclusive. Maravilha. Tanto o trabalho da Itamed quanto o trabalho do Dr. Ricardo, mas eu tô lá, hoje é o meu dia a dia, é isso que brilha os meus olhos ali, e reforço, tenham essa visão de que a gente pode associar as duas coisas, né? Você chegar num alto escalão, se alguém estiver assistindo que você for o dono da sua empresa, se alguém chega e fala, vamos aumentar o lucro da sua empresa através de boas práticas de gestão, é difícil alguém se negar, né, a fazer isso. E hoje a gente tem uma série de exemplos práticos, de exemplos reais, mostrando o impacto que isso gera na lucratividade. Tá? Então é muito importante mesmo. Olha, eu estou admirado pelo teu conhecimento, pela forma como você conduz, como você explica. É fantástico. Ainda bem que eu fiz uma cola, que você me ajudou, porque era algo muito específico, porque eu não queria desvirtuar meus assuntos para que as pessoas não compreendessem tudo isso que você trouxe aqui. Realmente vou ter que vender esse episódio. Mas as pessoas, qualquer empresário, qualquer gerente de RH, qualquer gerente de segurança e saúde que está assistindo isso agora, vai saber exatamente como lidar com isso e quantas oportunidades esse FAP está trazendo para as empresas, sem perder a humanidade. Bom, Itamed está aí, nós vamos divulgar isso para todo mundo. Nessa câmera aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, não só para a questão agora do empresário você falou, mas para a questão da saúde, do bem-estar das pessoas, de que forma que elas podem conduzir para sofrerem menos acidentes e terem uma vida mais saudável. Perfeito. Pessoal, eu acho que sempre a gente tem que pensar na gente em primeiro lugar, né? Antes da gente até querer ajudar o próximo, é fundamental nós estarmos bem.
né? Então, dentro da questão principalmente da segurança, sempre o primeiro ponto é o eu estou seguro. Né? Se eu estiver seguro, eu tenho condições de ajudar as outras pessoas, tá? Então, se olhem no espelho, vejam se vocês realmente estão seguros, se a saúde de vocês está boa, tá? É uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado, até mesmo é o meu dia a dia, mas eu quero preservar muito a minha saúde mental para eu estar bem, para que, consequentemente, eu possa cuidar das outras pessoas. Então, o principal recado é se olhe no espelho, veja, e se tiver alguma dificuldade, haja hoje, né? Não espere o amanhã. Depois eu vejo, depois eu vejo. Às vezes, como no mundo corporativo, se eu deixar esse probleminha para amanhã, pode ser que amanhã eu tenha um acidente. Então, igual na nossa vida pessoal, né? Vamos buscar hoje, vamos tratar hoje, para que a gente não tenha consequências maiores lá no futuro. Isso aí. Excelente. Eu falei com o Dr. Ricardo Pasquale, da Itamed Medicina Ocupacional, que deu uma aula sobre o FAP. Vou pegar o gancho dele para falar sobre isso. Cuidado ativo. Eu cuido de mim, eu cuido do outro e eu permito ser cuidado. Mas cuidar de mim é fundamental, concorda? Sim. Muito obrigado, demais. Eu que agradeço, Romulo. Incrível, uma honra para mim. Eu aprendi muito hoje com você sobre esse fator que realmente pode trazer muitos benefícios para as empresas. Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Até o próximo. Não era pra ser assim, não era pra ser normal. Caminhar num caminho onde o fim é tão brutal. Cada canto uma memória que não quer calar. Saudade eterna que eu daria tudo pra mudar. Se eu pudesse ter só mais um dia, o mundo inteiro saberia do amor que aqui permanece tão fundo em mim. Neste coração que bate perdido sem ti. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Não era pra ser assim, não era pra ser normal. Que um trabalho arriscasse mais que um temporal. A segurança falhou, o preço foi demais. Um adeus que veio cedo e cala fundo e traz. Se os céus me dessem só mais um momento, eu correria pra você contra o tempo, para abraçar vocês, minha luz, meu bem. E nunca mais permitir que esse adeus venha também. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Sob as estrelas eu faria um pedido, por mais um amanhecer, novo sentido. E cada lágrima que agora cai, falar do amor que nos une, que jamais se vai. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Helena, traz João pra perto de mim. E na eternidade eu espero aqui, por mais um dia, um sorriso, por mais um sim. Helena, João, vocês são meu coração. Guardo cada momento, cada canção. Não era pra ser assim, essa não é a norma. Que o trabalho inseguro se esconda dessa forma.